Fica, Senhor, comigo, fica meu grande amigo. Estamos de volta, então, ao nosso programa Fica com Deus. Você que é nosso assinante, isso que é muito importante você ser nosso assinante. Hoje a gente vai falar de algo que é muito sério, né? Que cresce cada vez no mundo e cresce de uma forma que nos assusta. Talvez você conheça alguém, o seu vizinho, alguém da sua família, e você se pergunta, mas como? Algumas pessoas até dizem que é obsessão, outras falam que é demônio, outras... ainda tem essas complicações. Então hoje a gente vai falar sobre depressão com o psicólogo Caio Reis. Boa tarde. Boa tarde. Se a gente, de uma forma teórica, se perguntar o que é depressão? Bem, seria uma tristeza profunda, né, em que acomete as pessoas e que causa danos, prejuízos, né, no setor tanto emocional quanto físico, psicológico também, vamos dizer assim, e que geralmente essas pessoas, muita gente não sabe, mas a depressão, ela é 70% está associada à causa de suicídio, né? Então muita gente não sabe disso. Então é bom estar atento. E isso é um dado da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? Então geralmente é uma tristeza muito profunda em que causa danos tanto no trabalho, na família, em vários âmbitos, né? Então se a gente fosse resumir, seria mais ou menos isso. E agora tem que diferenciar de uma tristeza quando alguma pessoa perde um emprego ou perde um ente querido. Tem que ter um certo discernimento em relação a isso, né? Eu vejo muita gente dizer, depressão é coisa de rico, né? Pobre não tem depressão. Ah, dá uma surra nesse moleque, bota ele para trabalhar, depressão, e vira um estigma. Isso de fato é verdade? Bom, existe o estigma hoje em dia ainda, né? Infelizmente, porque estigma, se a gente for pensar, é uma marca invisível que as pessoas carregam, né? Se a gente for pensar dessa forma. E só que dentro desse estigma está imbuído estereótipos, preconceitos, uma série de fatores que complicam uma pessoa com depressão, por exemplo. Então, no caso do que você falou aí... É que muita gente diz assim, a depressão é para rico, pobre você bate nele, isso aí é coisa de menino. Não tem nada a ver isso não. Qualquer pessoa pode ter depressão ou pode ser ansiosa, isso independe de uma classe social, de uma classe política, econômica, de sua religião, isso não tem. Não creio. Eu vejo porque muita gente vai dizendo, né? Você está nas casas e muita gente vai dizer, mas isso não é, né? Dá um trabalho a ele. E muitas vezes a gente não leva a sério aquela tristeza profunda. E se você encontrar alguém assim, quando de fato procurar uma ajuda? Olha, então, geralmente quando você tiver essas dificuldades de voltar para o emprego, de você não conseguir sair da cama, de você ter dificuldade de ir na cozinha, fazer o seu próprio lanche, que seja, cuidar da família. Então, o ideal é que você procure uma ajuda, né? E, nesse caso, uma ajuda ou um psicólogo ou psiquiatra, né? Que a gente pode entrar na questão até de usar medicamento ou não, né? Aí fica a critério do profissional se vai encaminhar. O psicólogo, no caso, se ele vê que é necessário, ele encaminha para o psiquiatra e vice-versa, né? Primeiro caso, assim, logo ao psicólogo, então. Seria quem procurar? Seria melhor a pessoa procurar ajuda no psicólogo e depois, se o psicólogo visse necessidade, encaminharia ao psiquiatra. Antes mesmo de qualquer terapeuta, porque também já vi muita gente com depressão a procurar antes de um terapeuta. Como é? Como assim? De um terapeuta holístico, de alguém que faz com trabalho... Ah, sim. Aí a gente já entra no âmbito de que, geralmente, essas pessoas que portam não é o CRP, que o CRP é o Conselho Regional de Psicologia. Então, essas pessoas, elas podem ter uma graduação sem ser de psicologia e elas fazem uma pós-graduação ou um curso de alguma terapia holística ou uma outra coisa. O psicólogo, ele faz graduação de 5 anos de psicologia e por isso ele tem o CRP.
Então, é muito diferente o psicólogo de um psicoterapeuta. Eu aconselho melhor o psicólogo, né? Se ele vê necessidade realmente, ele encaminha para alguma outra terapia, né? E como saber se é preciso ou não o uso de medicamentos? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Até que ponto se vê a necessidade de usar medicamentos? Olha, minha opinião pessoal como psicólogo, eu não sou contra o uso de medicamento. Eu sou contra o uso da medicalização. E o que é isso? Medicalização é o uso indiscriminado de um medicamento, né? Então, por exemplo, se uma pessoa está com um transtorno de ansiedade, vamos dizer assim, então ela tem um vizinho que toma algum remédio e ela vem e utiliza isso achando que vai conseguir sanar seus problemas, assim. Então eu não vejo isso legal. A depressão é genética em alguns casos? Eu já vi alguma falando de depressão genética. Isso é um tema que é bastante discutido, né? Durante os estudos assim tem componentes genéticos, né? Agora temos que ver também que a pessoa tem uma história de vida, um percurso, né? Que muitas vezes um evento ou até mesmo perder o emprego, por exemplo, perder um filho, um acidente, traz nela, na verdade, evoca lá durante a história dela um estado em que ela entra em tristeza profunda. Então, tem componente genético? Sim, tem. Mas, se a gente for colocar só pelo lado da ciência, a gente, então, não vai precisar de psicólogo. Precisa só de remédio, então. Então, eu acho que não é só uma parte genética, né? Então, não adianta só você ir no psiquiatra, por exemplo, tomar um remédio e você achar que já curou. Porque depois que você deixar de tomar o medicamento, seus pensamentos, suas ideias vão retornar. Então, eu não vejo que é só uma questão de genética, né? Se alguns indícios, tem gente que está nos assistindo, muita gente nos assistindo, os nossos assinantes, alguns indícios de que alguém precisa ler a depressão. Poderia dar alguns exemplos cotidianos de casa? Você quer dizer... que a pessoa pode estar em depressão. Um sintoma, alguma coisa assim, sinais ou sintomas. Na verdade, eu acho que o principal sintoma é a tristeza profunda. Por exemplo, a pessoa que fica prostrada na cama, que não sente fome, não sente necessidade de levantar. E quando essa tristeza, que a gente não pode confundir essa tristeza com um luto de ter perdido alguém ou perder alguma outra coisa, no caso, você tem que ver se essa tristeza se prolonga, né? E se ela interfere no aspecto social da pessoa. Então, por exemplo, se começa a faltar o trabalho, se a família vê que alguma coisa está estranha com a pessoa. Então, eu acho que são uma série de fatores, características, que você pode ver. E a família, na hora, é fundamental, né? E depois de você ter feito tudo isso, eu me lembro que eu fiz até psicoterapia a partir de Viktor Frankl. É muito importante também participar também, depois de tudo isso, continuar o tratamento a partir de psicoterapia? Veja bem, porque se você tomar só o medicamento, depois que você, por exemplo, você toma um medicamento uma vez por dia, né, e você está fazendo uso de 15 dias, um mês. Quando você deixar de tomar o medicamento, até pela sua história de vida, os pensamentos e ideias vão voltar. Então, talvez se você só tomar o medicamento, não vai ter muito efeito, né? Então, eu acho que não é por aí só. Por isso que, se a gente fosse fazer uma questão de triagem aqui, por exemplo, se fosse falar para a pessoa que está assistindo agora, se você está com essa dificuldade, procura um psicólogo, né? Depois que você procura o psicólogo, ele vai fazer uma avaliação em você e ver se você precisa realmente fazer só psicoterapia, né, durante um período, falar sobre sua história, falar sobre o que incomoda você, começar a compreender certas coisas que você antes não podia ver, ou se realmente
você está num estado em que você realmente precisa do medicamento para poder começar a falar sobre isso, começar a falar sobre sua tristeza, né? Então, o psicólogo é a melhor pessoa, o melhor profissional para dizer a você se você deve continuar na psicoterapia ou encaminhar você ao psiquiatra. Que o psiquiatra, sim, é médico, muita gente confunde isso. O psiquiatra, ele se forma em medicina, né, e ele faz a residência ou pós-graduação em psiquiatria. Então, ele que vai dizer qual o medicamento, durante quanto tempo, e geralmente isso tem que ser uma combinação. O medicamento com a psicoterapia. Isso é o mais indicado. Se o nosso assinante está nos assistindo e quiser conversar com o senhor, onde é que te encontra, como é que faz? Ou alguém que encontra alguém que está com depressão, como é que faz? Sim, então eu moro em Salvador, mas eu trabalho aqui já há um tempo já. Eu trabalho na clínica de psicologia Psicorpus. Ela fica ali na Praça Alto da Cruz, fica ao lado da Odontoprev. Eu não sou daqui, mas a referência que me deram é essa. Então, quem quiser pode procurar lá. A Praça Alto da Cruz é uma referência grande, então quem quiser pode procurar lá. Nosso assinante está nos assistindo, possa estar no início de uma depressão, qual a mensagem que você deixa para ele? Possa estar assim desmotivado, qual a mensagem que você deixa para ele? Bom, se você está desmotivado, então faz uma análise sua, pessoal, da sua história de vida, como está a sua situação econômica, social, sua família, né? Veja se você tem um desejo ainda a realizar, seus sonhos. Então, se você vê que você está com dificuldade de realizar uma coisa, ou então se você está com dificuldade no trabalho e que você estava em um cargo e por causa da crise que está acontecendo muito hoje, né? Geralmente uma pessoa está ganhando, sei lá, uns seus 3, 4 mil e de repente, por causa da crise, a empresa vai fazer cortes e aí começa a ganhar 1.500, 2.000, a carteira de trabalho rebaixa também. Então, sua autoestima também diminui por causa disso. Então, se você vê que você não está conseguindo segurar essa instabilidade sozinho, então, se você vê que você está perdendo a fome, está querendo ficar mais na cama, isso está se prolongando por 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, aí eu acho que é a hora de você procurar uma ajuda profissional, um psicólogo. Como todo mundo fala, para ver se de fato é verdade, a depressão é de fato essa doença do século, tem muita gente, você tem acompanhado muita gente com depressão aqui em Camaçari? Sim, geralmente sim, e segundo, vou trazer um dado aqui, um fato mesmo, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, não é baiana ou brasileira, né? Ela é a doença do século e ela vai acometer a maioria da população. Né? Agora, por que isso? Porque ela está no âmbito econômico, social, ideológico e familiar. Então, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, que, vamos dizer assim, é um país que não tem... É um país desenvolvido, vamos dizer assim, e o Brasil é subdesenvolvido. Mas nos Estados Unidos você pode ver que lá muitas pessoas têm esse sintoma de depressão e 70% dos casos diagnosticados que eles foram fazer uma estatística, como eu já falei no início do programa, por exemplo, se você for pegar uma pesquisa de suicídio, 70% desses casos de suicídio são decorrentes porque antes foi verificado que as pessoas tinham depressão. Então, é a doença do século, realmente. Agora, é preciso estar atento porque a família pode estar ajudando a pessoa diretamente aí, né? Então, eu acredito que se você vê um ente querido seu, um filho, ou um tio, uma tia, que esteja com algum desses sintomas que eu falei aqui, agora, realmente você não pode achar que qualquer coisa pode ser depressão, que isso se prolongue. O ideal é você procurar realmente uma ajuda, mas infelizmente tem ocorrido muito, mas não é uma culpa das pessoas, porque a gente não pode colocar que é uma questão genética, só isso, né? Então, como eu falei, é uma questão que envolve a sociedade, envolve nossa cultura, envolve nossa economia, nossa política, né? E nossos pensamentos. Como é que a gente vai lidar
com tudo isso. A gente não tem suporte, subsídio para poder lidar com tudo isso. Então, infelizmente, por isso que a depressão vem sendo a doença mais recorrente mesmo. E, concomitantemente a isso, tem as coisas que ocorrem junto à depressão, que aparecem pacientes com fibromialgia, doença de lúpus, que geralmente são doenças chamadas autoimunes, mas que são doenças psicossomáticas. O que é que são isso? São doenças que a gente pode falar até em um outro programa, são doenças que elas têm muito a ver com pessoas que elas somatizam. Por exemplo, elas não conseguem lidar com algum conflito e elas somatizam no corpo e o corpo responde daquela forma. Isso é muito importante, pensar no próximo programa, falar um pouco dessas doenças psicossomáticas, Isso. porque isso tem, às vezes a gente vê uma mancha no corpo, vê um caroço e a gente não sabe o porquê. Uhum. Só para a gente encerrar um pouco, falar um pouco dessa realidade de depressão, e a gente conhece, eu particularmente porque ando muito em comunidades, em bairros, e vejo algumas pessoas falando isso. Eu não vou ao psicólogo porque eu não sou maluco. Não vou. E tem gente que não vai de forma nenhuma. Eu queria que você tirasse um pouco esse medo de muita gente. A gente acha que não tem, mas tem. Eu vejo muita gente. Eu não vou ao psicólogo. Eu não estou doido. Eu não preciso. Eu não estou, sei lá, lascando dinheiro, como o povo diz, né? Não estou comendo um bosta. Não é isso que o povo diz. Na tradição é isso que o povo diz. É verdade. Eu queria que o senhor falasse aí, porque tem muita gente que precisa, Sim. reconhece que precisa, mas não vai porque eu não sei. E isso acaba se tornando um estigma também. É como as pessoas que têm depressão. Mas, vamos dizer assim, o pulo do gato para você poder cortar isso é dizer que todo psicólogo faz psicoterapia. Pronto. Por quê? Porque lidar com os conflitos dos outros sem você poder se trabalhar fica inviável. Então é preciso você se trabalhar também. Né? Então todo mundo acha que depois que faz a graduação, pronto, o psicólogo então está atendendo lá e ele está imune a qualquer coisa que o paciente fale. Não é assim que funciona. Então não é para maluco, tanto que geralmente os psiquiatras que são vistos como pessoas de loucos, né? Que os loucos vão se tratar, também não é verdade, não tem nada a ver. E por causa disso, por incrível que pareça, muitas pessoas que precisam de psiquiatras, isso é até uma coisa boa, estão procurando primeiro o psicólogo. E aí, a depender do psicólogo, da avaliação, ele encaminha para o psiquiatra. Mas isso não é verdade, que só quem é louco vai procurar o psicólogo. Né? Geralmente pessoas que, até para prevenir que aconteça uma coisa pior, você lidar com as situações, é para você poder falar, falar sobre as coisas que incomodam você, começar a compreender algumas coisas. E na depressão não seria diferente. Né? Geralmente para poder ver o que aquele sofrimento tem a ver com você e o que é que deixa você triste, e você falar um pouco sobre aquilo e ele conduzir você a você poder encontrar uma resposta ou fazer um percurso e aí dar um novo sentido para isso, vamos dizer assim. Né? Então, a gente agradece ao psicólogo Caio Reis, daqui, quando ele voltar novamente, né? Quando ele estiver fazendo trabalho aqui, você vai voltar para falar sobre as doenças psicossomáticas, né? O que é isso, de onde surge, e você aí que às vezes tem alguma coisa no corpo, uma dor, uma mancha e não sabe, ele vai explicar melhor quando ele voltar aqui daqui a 15 dias, uma semana, ele que escolhe. Pode ser. Bom, quando eu estiver aqui em Camaçari, você vai falar com o Diego para a gente tratar então desse assunto. Deixe seus agradecimentos aí para os nossos Seria pacientes. ótimo, porque a doença psicossomática também é questão de estresse, tudo que vai somando para o corpo, né? Então o psicológico responde, o corpo responde de uma forma. Eu queria agradecer a oportunidade de novo, né? Então daqui 15 dias, sei lá, uma semana que eu estiver disponível, eu sempre estou aqui em Camaçari dia de segunda, o dia todo, né? Na clínica, mas se puder que seja um outro dia, não tem problema. De hoje a 8, então você pode voltar a falar aí com o Diego, de hoje a 8, então você volta a falar um pouco Pode ser, então. dessa doença psicossomática. Então a gente agradece, 17 horas e 45 minutos, e vamos para o intervalo e você fica com Deus. Fica com Deus.